Ao longo das décadas, a mulher foi encontrando um lugar mais justo dentro de casa, na sociedade e no mercado de trabalho. Foi conquistando postos importantes aqui no Brasil. Um dos exemplos é a presidente Dilma Rousseff. Agora, isso não impede que ainda exista preconceito e condições de trabalho diferentes dos homens. Oportunidades e salários compatíveis são direitos mais que adquiridos e devem ser praticados. É o que vamos debater hoje no N-Blogs. Olá, o N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, no nosso 5º dia da Semana Especial Emprego, hoje falando das mulheres no mercado de trabalho. Bom, nós mulheres representamos pouco mais de 51% da população brasileira. Em número, cerca de 97 milhões e 300 mulheres. Claro, muitas trabalham. Eu fui conferir o dia a dia de duas delas. Econômico que o Brasil passa hoje impulsiona a abertura de novas vagas de emprego. Segundo o Diese, as mulheres representam 50% desse mercado de trabalho. Atuam principalmente no comércio e nos serviços, mas muitas delas vêm ocupando lugares que antes eram comuns apenas para os homens. É o caso de Indaiá, que é porteira nesse prédio. Portaria Indaiá, boa tarde. Atender interfone, recepcionar visitantes, separar correspondências são algumas das funções de Indaiá. Oi, Indaiá, posso entrar? Tudo bem? Prazer te conhecer. Você trabalha aqui há quanto tempo? Aqui vai fazer 15 dias, mas nessa área já tem 3 anos já que eu estou trabalhando. E como você foi entrar numa área de portaria que normalmente a gente sabe que é ocupada pelos homens? Da onde saiu a ideia? A ideia saiu da patroa da minha mãe. Ela que me colocou nessa área. Aí eu gostei e estou até hoje. Indaiá, você acha que as mulheres estão ocupando um espaço no mercado de trabalho cada vez maior, não só no lugar de muitos homens, ocupando as mesmas funções, mas ocupando um espaço maior mesmo no mercado? Tá subindo um pouco, né? Eu acho que tá um pouco maior, sim. Que antigamente não tinha, né? A maioria das mulheres não trabalhavam assim em portaria. Eu nunca vi. Em condomínio eu nunca vi. Foi a primeira vez. Bom, então agora é hora de deixar a Indaiá trabalhar, né? Uma outra área onde a atuação das mulheres vem crescendo é na função de taxista. Nesse posto aqui eu encontrei a Cléo. A gente vai conversar durante a corrida. Vamos lá. Cléo, há quanto tempo você trabalha como taxista? Há 9 meses. E por que você resolveu ir para essa profissão? O que você fazia antes? Eu era vendedora, né? Sempre eu gostei de dirigir. Aí um colega foi e me deu uma ideia, né? Por que você não faz um curso para táxi? Para ser taxista é preciso tirar um certificado de qualificação. Só em São Paulo, 60 mil taxistas circulam pela cidade. Destes, cerca de 5 mil são mulheres. Você acha que os seus colegas de frota, os homens, né, lidaram bem com o fato de que existem algumas mulheres fazendo parte da turma? Olha, pra mim, não tive obstáculo nenhum. Eles me deram o maior apoio, me dão a maior força até hoje. Eu trabalhei muito ali na região do centro, né? Bem movimentado ali, né? Movimentado. Então tem muitos colegas ali que me admiram demais, sabe? Além de Cléo, outras 2 mulheres trabalham na mesma frota. E a sua família? Acha interessante você estar nessa função agora? Nos primeiros dias eles me chamaram de doida. É mesmo? Se falar que doida é ser taxista, imagina falar que você quer ser caminhoneiro um dia. Eles falam a mesma coisa, você é mais doida do que qualquer um. Desviando dos preconceitos em busca de desafios, Cléo e Indaiá mostram que assumir um lugar no mercado de trabalho não é uma questão de gênero, mas de competência. Bom, e para começar o nosso bate-papo sobre a mulher no mercado de trabalho, eu recebo hoje aqui a socióloga do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Cirlei Márcia de Oliveira. Também está aqui com a gente o nosso blogueiro convidado, André Forastieri, do portal R7. Obrigada, gente. Bem-vindos. Boa noite.
Eu começo com a Cirlei, puxando um gancho dessa reportagem, né, das mulheres ocupando o mercado e até posições que normalmente seriam masculinas, até talvez por ocasião, por circunstância. Quais são os setores que as mulheres mais atuam hoje, no geral, e nesse lado que talvez fosse mais dos homens? Então, de uma maneira mais estrutural, a gente percebe que assim, a distribuição da participação entre homens e mulheres não mudou tanto. A gente vai percebendo algumas mudanças que são mudanças pontuais. Então, a gente ainda tem uma grande participação de homens na indústria, né? Embora a gente perceba que também o número de mulheres na indústria vem crescendo, quer dizer, o interesse delas por aí. O número de participação de homens e mulheres no comércio é mais ou menos parecido, em serviços também parecidos, e uma grande concentração de mulheres em serviços domésticos. Agora, um movimento que a gente vem percebendo é que assim, o interesse da mulher em alguns nichos ocupacionais, em algumas profissões que antes não eram pensadas. Exemplo, por exemplo, da indústria da construção civil. Hoje já é possível você verificar em determinados postos de trabalho a participação das mulheres. Se percebe o interesse da mulher em determinados cursos superiores, tipo engenharia, de ciências, de mecatrônica e outros cursos que antes também eram considerados como nichos só masculinos, né? Então, a gente estruturalmente não tem grandes mudanças, mas a gente já percebe um pouco assim o germe de uma possibilidade de futuramente a mulher estar de fato ocupando postos de trabalho em setores mais considerados masculinizados e acabar um pouco com o estereótipo de que a mulher ela é preparada para desenvolver só essa ou aquela atividade, exemplo de educação, de saúde, por exemplo, que são alguns nichos ocupacionais. Agora sim, a gente sabe que tem uma questão do salário, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente lê muito em jornal, sabe disso, mas o que está faltando para a mulher ter as mesmas condições, oportunidades de trabalho e salários compatíveis comparado com os homens, que têm talvez a mesma formação, falam o mesmo número de línguas, para quem tem um curso superior, ou para quem fez o mesmo curso técnico, ou tem a mesma experiência num outro setor do mercado de trabalho. O que falta para a oportunidade e o salário se igualarem na nossa sociedade? Pois é, essa questão salarial entre homens e mulheres é uma questão preocupante, porque independentemente se são cargos de direção e planejamento, se são cargos de execução ou de apoio, seja lá em que situação você visualizar, você sempre vai verificar uma diferença de rendimento entre homens e mulheres. Ou seja, não interessa essa mulher estar lá como gerente, entendeu? Você sempre vai criar uma situação em que ela vai ser gerente de organização e o outro vai ser gerente de marketing, ou seja, lá uma ocupação em que você vai remunerar melhor homens e mulheres. Então, ganhar mais, então, nem pensar. Ganha mais, a gente encontra situações muito pontuais, né? A gente tem muito ainda que batalhar para que, de fato, a gente consiga diminuir a diferença do leque salarial aí. Porque, assim, as mulheres ganham cerca de 75% do que ganha um homem, 25% entendeu? 25% a menos. 25% a menos, né? Tá. Então, seja lá em que situação... Mas isso não na mesma função, quer dizer... Isso aí é você comparando o total de homens e o total de mulheres, isso, não é isso? Você pegando o total de homens e o total de mulheres, porque é o que eu estou dizendo, você vai perceber que as possibilidades de ocupação de um cargo melhor remunerado, melhor qualificado, entendeu? Estão sempre sendo destinados a homens e não a mulheres. Mas não tem também uma coisa assim... Talvez a mulher tenha que ser mais macho para conseguir ganhar mais, porque assim, os homens, frequentemente, além, claro, tem toda a questão histórica do papel da mulher e do homem, mas, de fato, a dedicação que os homens têm para ganhar bastante, para chegar a ganhar bastante, muitas vezes é porque ele tem a mulher cuidando lá dos filhos, da família, da casa. Exatamente. E a mulher quer ter filhos, quer ter casa, quer ter uma vida social, quer fazer outras coisas. E o homem, às vezes, atropela tudo. Fica mais tempo fora de casa trabalhando, enquanto a mulher pode cuidar de questões que são do lar também, além da profissão dela. A gente vê uma experiência prática, quer dizer, jornalismo hoje tem muita mulher. Você entra em redação, antigamente era só homem.
Hoje tem muita mulher e muitas em cargo de chefia, mas as que são em cargo de chefia são as mais duronas, são as mais brigonas frequentemente, né? Então, você tocou numa questão que eu acho que é extremamente importante, mas eu não acho que se trata da mulher se masculinizar. Eu acho que não estou defendendo que a mulher se masculinize. Eu sei. Por favor, né, André? Por favor, não entendi. Trata-se da gente criar a possibilidade de você ter relações compartilhadas, por exemplo, porque uma das questões que dificulta, por exemplo, a ascensão profissional da mulher é a possibilidade de fazer cursos complementares, de se dedicar mais ao trabalho. Por quê? Porque as mulheres ampliou a participação delas no mercado de trabalho, só que elas continuam com as mesmas responsabilidades, com as mesmas atribuições do ponto de vista da família que elas tinham, seja em que situação forem. Não é entre a população mais pobre, você vê, inclusive, tem até uma questão de estrutura, assim, falta creche, falta uma estrutura social que permita que a mulher trabalhe, se dedique, enfim. Exatamente. Então, acho que tanto do ponto de vista cultural, você tem que ter essa mudança, ou seja, os homens também precisam compartilhar as responsabilidades pelos cuidados, mas você também tem que ter um aparato que é um aparato social, que é esse, eu entendeu? Acho que tem que ter. Que é das creches para as crianças, que é dos espaços de recreação, claro, que é das possibilidades da mulher que está no mercado de trabalho, dela ter essa estrutura para poder delegar o cuidado dos filhos dela. Mas isso ainda não retira a questão do compartilhamento das responsabilidades do cuidado da casa também. Se a mulher for esperar o homem mudar e melhorar e ser mais civilizado, elas vão continuar ganhando menos por muito tempo. Olha, isso é uma outra questão, né? Uma outra discussão. Apesar do grande número de mulheres no mercado de trabalho, a diferença de salário, como a gente vem falando aqui, se comparado com os homens que exercem a mesma profissão, ainda é grande. Olha só. Uma carreira para tocar em meio a fraldas, mamadeiras, lancheiras. A médica sai de cena para que Cláudia, a mãe, bote a agenda da casa em ordem para o dia seguinte. Assim, a médica Cláudia viu a renda despencar quase pela metade nos últimos 5 anos. Na época da faculdade, a Cláudia era uma das melhores alunas da turma, tanto que concluiu o curso de medicina com emprego garantido. Mas aí veio o casamento e logo em seguida o primeiro filho, o Arthur, e depois o segundo, a Rafaela. Então aconteceu o que não estava nos planos da médica. A dura rotina com a casa, com as crianças, tirou o tempo das consultas, das cirurgias. Outra coisa que nunca passou pela cabeça da Cláudia é que o marido, o Sérgio, que ela conheceu na faculdade e tem exatamente a mesma profissão, ia ganhar mais do que ela. Há 10 anos é assim, o mesmo trabalho e salários diferentes. Enquanto a mulher se desdobra em casa, a carreira dele vai de vento em popa. Os números mostram que o topo da profissão é, por enquanto, um lugar quase exclusivo para homens. 85% dos cargos de direção ou gerência são ocupados por profissionais do sexo masculino. E quando ocupam o mesmo cargo, os homens ganham 30% mais que as mulheres. A boa notícia nessa guerra dos sexos é que a participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo ano a ano. E agora, com uma representante na presidência, essa escalada deve aumentar. Acho que o brasileiro ter escolhido uma mulher talvez mostra a confiança, deposita a confiança, talvez ter uma mulher comandando o país. Agora, o que a mulher pode fazer praticamente para alcançar uma condição melhor no mercado de trabalho ou na carreira que ela escolher? Então, eu acho que se preparar é sempre a grande saída. Agora, o que a gente percebe é que a diferença salarial, ela não está pautada só por isso, entendeu? Está pautada por uma cultura, por uma lógica de que parece que o trabalho da mulher ele é menos valorizado do que o trabalho do homem. Então, assim, tem, na verdade, a necessidade de criar mecanismo, entendeu? Para você, de fato, garantir as possibilidades de ascensão das mulheres e de ocupação de cargos, entendeu? Para os quais elas, de fato, estão preparadas, entendeu? A gente tem percebido um aumento da escolaridade das mulheres, da qualificação e de tudo, e do investimento delas nas carreiras. Então, precisa ter esse reconhecimento da parte de quem está empregando e criar esse espaço para elas.
Olha, segundo dados do DIEESE, houve crescimento do número de mulheres no mercado entre os anos de 1989 e 1996 na região metropolitana de São Paulo. Olha só. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, a alta foi de 67,8% para 69,9%. Entre 25 e 39 anos, passou de 58,2% para 67,8%. 40 anos ou mais, subiu de 33,4% para 40,1%. Aumento também para a taxa de mulheres chefes de família, que passou de 56,2% para 57,7%. Bom, a gente está falando hoje sobre a mulher no mercado de trabalho, neste 5º dia especial aqui no Uniblogs, especial emprego. A gente vai para um rápido intervalo, na volta continuamos o bate-papo e também temos a coluna do André Forastieri, do Portal R7. Fique com a gente, até já! O Uniblogs está de volta hoje com o 5º dia do Especial Emprego, falando sobre as mulheres no mercado de trabalho. Nosso blogueiro e convidado de hoje é o André Forastieri. Antes de continuar o nosso bate-papo, eu peço para o André fazer aí a coluna dele do blog. O que a gente tem hoje? Na verdade, de alguma maneira estranha, combinou que o meu artigo de hoje do blog com o tema, porque o título do meu artigo é "Você não é tão bonita nem tão legal quanto imagina". Foi feito um estudo nos Estados Unidos bem interessante, em que tiraram fotos de um monte de gente, mulheres e homens, e deram um tratinho no Photoshop para ficar mais bonitinho cada um, depois mostraram a foto com Photoshop, bonitinho, e a outra foto real. Todo mundo disse que a foto verdadeira era do Photoshop, quer dizer, todo mundo se acha muito mais bonito do que de fato é. E eles aprofundaram o estudo e chegaram a umas conclusões bem interessantes, que vão além da imagem, mas da autoimagem, né? Que as pessoas se acham muito mais honestas, muito mais preparadas profissionalmente, com muito mais boas intenções do que de fato elas são, e sempre se comparam positivamente. Sempre a pessoa acha que trabalha mais que o outro, entendeu? Sim. Então, de alguma maneira estranha, combinou com o nosso tema. O que eu estava, a conexão que eu vejo muito com isso é que assim, não basta você achar que você é isso, que você é aquilo. A mulher que trabalha, a mulher que está querendo trabalhar, ela só fazer uma faculdade, achar que está bom, ou achar que está estudando um pouquinho mais, trabalhando. Você tem que realmente se diferenciar. É óbvio que tem que ter grandes mudanças estruturais. Nosso país forma muito pouca gente na faculdade, a educação é muito ruim. Então, assim, a gente tem que competir no mercado global, não só ali na sua cidade ou no teu bairro. Você tem que se diferenciar de fato, criar um repertório próprio, fazer cursos, aprender língua, estudar bastante, não ficar na faculdadezinha, no cursinho de inglês mais ou menos. Você tem que ser bom. Se quiser uma carreira, né, seja gerir garçom, a carreira. A moça que você mostrou é motorista de táxi, ela quer ser caminhoneira, entendeu? Isso. Ela tem um objetivo. Mas é fato, assim, então, se você não tiver isso, o mundo não vai te dar. Infelizmente, o mundo não dá tanta chance como seria desejável. Agora, puxando um gancho por aí, a gente vai mostrar agora uma reportagem que tem tudo a ver com isso. Uma atividade onde o número de mulheres vem crescendo é na segurança. Até a questão do taxista, da caminhoneira, né? Segurança no Brasil também tem espaço para as mulheres. Agora são mais de 450 mil nessa área, olha só. Perigo, risco, mulheres decididas a enfrentar criminosos, profissão, segurança. Eu preciso até dar minha vida pelas pessoas, pela proteção delas. Mas calma, antes de ser uma segurança é preciso fazer um curso. As aulas teóricas preenchem 70% do tempo. Os 30% da prática são suados. Haja fôlego e disposição. Daniela já atua como segurança em um shopping da capital há quase 2 anos. Com 54 quilos e 1,60 m, ela garante, não tem medo de combater ações criminosas. Está sendo preparado para todo tipo de situação, mesmo sendo mais pesado, mais alto. De acordo com o instrutor, que também é faixa preta em artes marciais, a mulher se destaca no setor. Os motivos? A técnica fala mais alto do que a força física. Ela vai usar um pouco menos de força, mais o local onde ela acerta, o ponto preciso de lesionar, de fazer com que o cara pare de atacar. Um bom exemplo são as seguranças da presidente Dilma Rousseff. No dia da posse, elas mostraram elegância, disciplina e preparo físico, para correr, literalmente, ao lado do carro da presidente no desfile. Ser uma dessas mulheres passou a ser um sonho
para quem acaba de começar na profissão. Como toda profissão tem um ponto de risco. Eu acho que a gente tem que fazer o trabalho do melhor jeito e entregar muitas coisas na mão de Deus também. De acordo com a Polícia Federal, elas já são 450 mil legalizadas e atuando no Brasil. As mulheres representam quase 20% do total do Serviço Efetivo de Segurança Nacional. Mais de 70 mil profissionais. Hoje não tem mais isso, o homem pode e a mulher não. Hoje a mulher ela conseguiu alcançar o mercado de trabalho. E na segurança também nós precisamos de mulher. Corajosas, né? Você acredita, André, que essa entrada da presidente Dilma, colocando aí, dando oportunidade para as seguranças, colocando mais ministras mulheres, pode trazer talvez uma mudança cultural no panorama brasileiro, no que diz respeito à mulher no mercado de trabalho? Olha, não acredito. Não acredito, não. Você tem exemplos de outras líderes em outros lugares do mundo que não fizeram isso. Não é porque a Margaret Thatcher foi primeira-ministra na Inglaterra, ou Indira Gandhi na Índia, ou Golda Meir, em tantos outros lugares, que elas tiveram uma preocupação específica com a mulher. Algumas têm, algumas não. Eu acho que não é o fato de ser mulher que vai fazer a diferença. Eu não percebo isso, a não ser algumas coisas meio simbólicas que a Dilma fez, como essa das seguranças, que é legal, acho interessante simbolicamente, mas eu não vejo nada de especial que ela esteja fazendo para realmente as mulheres ganharem melhor em termos de inserção no mercado de trabalho ou mesmo de educação. Aliás, não vejo nenhuma preocupação do governo com a educação. Agora, Cirlei, para a mulher que está começando agora no mercado de trabalho, a gente sabe que a partir dos 14 anos já dá para ser aprendiz, já está na lei, a pessoa pode ser aprendiz, tanto mulher quanto homem. Você acha quais são os setores ou as áreas onde normalmente a mulher que talvez não tenha a oportunidade de estudar ingressa para conseguir fazer dinheiro e aí, quem sabe, pagar um curso técnico, pagar uma escola de inglês? Quais são as áreas mais comuns aí de começo de trabalho? Bom, eu vou começar discordando do André, porque eu acho que a gente está num ambiente que é um ambiente muito positivo e simbólico para as mulheres, né? E eu acho que as mulheres vão se sentir mais empoderadas e vão fazer uso disso, sim. Eu acho que o ambiente Depende se a Dilma fizer um bom governo. Se ela fizer um péssimo governo, talvez fique menos favorável ainda. Vamos ver. Eu acho que a gente vem construindo todo um processo onde vai criando espaços na política e possibilidades de participação da mulher aí, e que eu acho que caminha para isso. E a gente percebe as mulheres se sentindo mais empoderadas. A fala dessa pessoa que está trabalhando na área de segurança falou isso. Nós, mulheres, podemos assim como os homens. E eu acho que as mulheres estão caminhando para isso. O número de mulheres estudando, fazendo curso superior, vem aumentando, né? Então, eu acho que os jovens têm que olhar nessa perspectiva. Acho que na linha do que a André está falando, eu acho que a preocupação com a educação, com uma boa formação, em criar condições para competir em condições de igualdade com o homem no mercado de trabalho, é isso que ela tem que criar. Agora, áreas, o setor de serviço e de comércio são setores que amplamente criam vagas para as mulheres, entendeu? É tentar ocupar aqueles nichos que são os mais qualificados. A indústria da construção civil está abrindo espaço, então vamos ocupar, tem uma série de ocupações que as mulheres podem desenvolver, assim como os homens, entendeu? As mulheres mais jovens hoje já não estão mais querendo ir para o serviço doméstico, elas estão se qualificando, estudando e estão querendo ocupações melhores, estão migrando para outros setores, entendeu? Comércio e serviço e indústria vai incorporar esse grande percentual de mulheres que está se qualificando para isso e que está buscando no mercado de trabalho as mesmas condições que o homem. Na prática, também acho o seguinte, acho que um conselho prático para as mulheres, assim, você está começando a trabalhar, está estudando, escuta, não vai casar, minha filha, não vai começar a ter filho tão cedo, entendeu? Porque as brasileiras, assim, é impressionante, assim, qualquer coisa já quer casar, ter 1, 2, 3, 5 filhos, peraí, entendeu? Então, assim, você quer ganhar bem, você quer ir para frente profissionalmente, de fato, você tem que ter, sabe, não pensa só com o coração, você quer mulher, mas assim, seja um pouco macho nesse sentido, assim, sabe? Tem tempo para tudo, né, André? Eu acho. Olha, escolher a profissão pode ser algo difícil, a gente sabe disso, mas para essa mulher que vamos conhecer agora, não é não. Ela sabia exatamente o que queria, mesmo sendo uma função ocupada por homens. Quer saber?
Ela vai se tornar a primeira mulher brasileira a manobrar navios. E nós estamos em mar aberto. Olha ao fundo lá, a cidade de Santos. Aqui é a Baía de Santos. E para encontrar essa pessoa, a gente tem que subir uma escadinha como essa aqui, ó. É só subir aqui, chefe? Sim, senhor. Não olha para baixo. Não olho para baixo, mas nem quero mesmo. Pelo amor de Deus. Agora é barbada. Na cabine de comando, nós encontramos Letícia. Ela tem só 25 anos, mas dá ordens para o capitão. Port 15, midships. Mas vamos fazer as apresentações. O capitão é da Tailândia. O navio, com bandeira de Taiwan, traz uma carga imensa de containers. Letícia faz estágio como prática. É a profissão de quem toma o comando do navio quando ele se aproxima do porto. Em inglês, ela dá as coordenadas para acertar o rumo do navio até o cais e é obedecida prontamente. O que você tem que saber que ele não sabe? As características do porto, aonde o navio pode passar, como o vento e a corrente atuam nessa posição. Vento, né? Exatamente. O comandante diz que percorre os mares do planeta há mais de 30 anos e nunca tinha visto uma mulher fazendo esse trabalho. Quando eu pergunto o que pensou quando ela chegou, ele diz: eu achei que era a mulher do prático, não acreditei. Por enquanto, Letícia ainda precisa estar acompanhada de um prático experiente. Mas até o final do ano, ela deve se transformar oficialmente na primeira mulher a manobrar navios no país. Tá achando que é pouco? Não é não. O mais difícil a gente não mostrou ainda. Letícia tem que fazer o navio cruzar o movimentado Porto de Santos. E quando a gente vê a vaga que está reservada no cais, não dá nem para acreditar. Muito bacana, né? Pilotar um navio. Eu nunca imaginaria isso. Eu não teria coragem, não. Agora eu pergunto para a Cirlei. Qual é a área em que as mulheres, onde há o maior número de mulheres se comparado ao número de homens? Tem algum setor específico? Então, o setor de teleatendimento, que está dentro do setor de serviços, é um setor que emprega largamente mulheres, né? Então, o setor de teleatendimento tem, a participação de mulheres é de cerca de 90% e tem sido um setor que tem criado oportunidades de primeiro emprego e de inserção da mulher no mercado de trabalho, com a possibilidade, inclusive, da mulher continuar estudando, entendeu? Embora seja um setor de grande rotatividade, emprega largamente mulher. Também o setor de saúde é um setor que emprega muitas mulheres, né? E o setor de educação é um outro setor que também tem uma grande participação de mulheres. Inclusive, os dados, quando você olha os dados do censo e da quantidade de formandos, você percebe a concentração de mulheres se formando na área de saúde e na área de educação. Saúde, teleatendimento e educação. Você acha que esses três setores têm mais mulheres porque tem a ver, talvez, com uma necessidade de uma sensibilidade maior no atendimento, no cuidado das pessoas, das crianças, ou não? Isso é apenas um dado... que é esse pronto? Ou tem alguma coisa a ver com a característica feminina? Eu acho que você criou essa ideia de que a mulher tem mais habilidade para atuar na área de saúde, por exemplo, no trato, na educação, entendeu? Você tem essa ideia. Você sabe que tem uma outra área em que as mulheres são muito boas e no mundo tem muitos lugares em que tem muitas mulheres que são empreendedoras. São mulheres que criam seus próprios negócios, às vezes negócios muito pequenos, via microcrédito, às vezes negócios maiores e são um percentual importante das empresárias, micro ou grandes, ou até chegando a serem grandes empresárias. Isso é uma área que depende muito de apoio governamental, no sentido de microcrédito, de treinamento, de fazer chegar os Sebrais da vida às mulheres com programas específicos, com treinamento específico, porque o Brasil está crescendo e o mercado de trabalho não é só você trabalhar para alguém, às vezes é trabalhar para você mesmo. Você pode ser o seu patrão. Quer dizer, a gente conhece muitas mulheres que às vezes fazem, sei lá, alguma comida, algum doce, começam vendendo de pouquinho no trabalho, na rua e acabam criando o próprio negócio. Sem dúvida. E é o seguinte, o Brasil tem um exército de empreendedoras que são essas moças que vendem cosméticos pra gente. É verdade. Que de fato já tem uma iniciativa, já tem esse espírito, né? Então, assim, eu acho que isso é uma área que o Brasil tem muito espaço para crescer em termos de gerar possibilidades de renda para a mulher. Bacana.
Olha, o Uniblogs de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. O tempo terminou. A gente estava falando sobre o mercado de trabalho para as mulheres ao longo da semana inteira, falando sobre emprego, essa semana é especial. Eu agradeço hoje a participação da socióloga do Diese, Cirlei Márcia de Oliveira. Cirlei, muito obrigada pelas explicações, foi muito bacana. Também agradeço ao André Forachelli do portal R7, sempre trazendo considerações bacanas aqui no programa. Na semana que vem, uma semana especial sobre escola no N-Blogs. Você que tem filhos em idade escolar não pode perder os debates. Aproveite para mandar suas perguntas para o nosso e-mail que está na sua tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana. Tchau!